Capítulo 12, versículo 15 até o versículo 21. Nós estamos fazendo a exposição deste evangelho do rei, do grande rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus. E nós estaremos meditando hoje sobre o servo sofredor. Nessa passagem, e a minha oração é que Deus esteja edificando as nossas vidas e tocando os nossos corações profundamente. Mateus capítulo 12, versículo 15 até o versículo 21, para a nossa edificação. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé, mais uma vez, vamos ler esse texto juntos, todo o texto para a nossa edificação. Você que está em casa acompanhando a transmissão também, leia a palavra de Deus, acompanhe a leitura e a pregação para a nossa edificação. Diz assim o texto sagrado: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa edificar a nossa vida, iluminar o nosso coração, tocar profundamente, ó Deus, no âmago do nosso ser, para que possamos, ó Deus, ser mais crentes, mais tementes ao Senhor, mais dedicados ao Senhor, mais consagrados ao Senhor, para que possamos servir ao Senhor, copiando o exemplo de Jesus. E que possamos, ó Deus, glorificar o Senhor em todas as nossas atividades, em todas as áreas da nossa vida, na família, no trabalho, ó Deus, na educação e nas demais áreas da vida, que possamos glorificar o Senhor e queremos sempre andar nos teus caminhos, entender os propósitos do Senhor para a nossa vida. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Como você reage quando os outros estão trabalhando contra você? Você tenta pagar com a mesma moeda? Você tenta se vingar antes que seja atingido? Ou você foge e tenta se esconder em algum lugar? Os fariseus estavam tramando contra a vida de Jesus. Estavam conspirando contra o Filho de Deus. E Jesus tinha todos os motivos para revidar com a força esmagadora contra os fariseus. No entanto, Jesus se retirou dali e escolheu a privacidade para evitar o confronto. Uma vez que não era chegada a sua hora, Jesus sabia que ia morrer a pior morte, a morte de cruz, mas ainda não era chegada a sua hora. E ele então se afastou, não porque era um covarde, um medroso, mas porque era um servo sofredor, que não morreria fora do tempo de Deus, da hora de Deus, do projeto estabelecido por Deus. Além do mais, ele se afastou para dar exemplo de sua própria regra que ele deu aos seus discípulos. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Era assim que Jesus tinha dito para os seus discípulos, para que eles não morressem fora do tempo, mas para que pudesse cumprir a sua missão neste mundo. Além do mais, Jesus não se preocupou com a conspiração dos fariseus. Em vez disso, ele continuou cumprindo a sua missão, pregando, ensinando, curando, libertando e salvando vidas. O texto nos mostra que Jesus, fugindo do perigo e evitando a publicidade, estava cumprindo a profecia de Isaías 42. Uma vez que ele era o servo escolhido, o amado do Pai, o ungido pelo Espírito Santo, e para ser a esperança para todos os povos deste mundo, para ser luz para os gentios.
A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que Jesus, o servo sofredor, é a esperança dos perdidos, é a esperança de todos os povos, é a esperança de todas as nações. E aqui nós aprendemos então sobre a missão do Messias. Em primeiro lugar, a missão do Messias não busca a fama humana. Jesus não parou de cumprir a sua missão por causa da oposição. Ele se afastou dali, mas muitos o seguiram, e a todos ele curou. E embora os fariseus perseguissem a Cristo por fazer o bem, ainda assim ele o continua fazendo, e não deixou que pessoas que estavam passando por dificuldades sofressem por causa da maldade dos líderes religiosos do seu tempo. No entanto, Jesus não queria fazer a propaganda do seu poder. Por isso ele disse que não o expusessem à publicidade. Jesus fez as obras de Deus não buscando os holofotes. Jesus não queria colocar um outdoor, fazendo aqui eu faço milagres, um outdoor na frente da igreja daquele tempo, dizendo aqui eu curo os enfermos. Jesus não queria fazer esta propaganda. Jesus não queria ser reconhecido como um curandeiro, como um operador de milagres, um mágico, mas como Messias, o sofredor, o resgatador, o mediador entre Deus e os homens, um reconciliador dos homens com Deus. E além disso, Jesus estava desfazendo uma expectativa messiânica equivocada dos judeus. Eles tinham uma expectativa errada do Messias, uma vez que eles estavam esperando um Messias político, alguém que libertasse Israel do jugo de Roma, porque a Palestina estava dominada pelo Império Romano. Ele estava aguardando então um Messias bélico, um conquistador, pronto para a batalha, alguém que pudesse limpar a Palestina do domínio de Roma. No entanto, Jesus veio a este mundo como servo sofredor para morrer a pior morte, para pagar o preço da nossa redenção, para levar sobre si a nossa culpa, para levar sobre si os nossos pecados, porque a Bíblia diz que ele morreria a pior morte, a morte de cruz, porque ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E a morte de cruz era para reconciliar a nossa vida com Deus, para perdoar os nossos pecados, para tirar o peso da culpa do pecado que habitava sobre nós, para tirar a ira de Deus sobre nós, com o seu sacrifício, com o seu sangue, com a sua redenção, com a sua morte de cruz. Jesus exercia o seu ministério à sombra da cruz, buscando as suas ovelhas. Mas os judeus não queriam o Messias que fosse para a cruz. A cruz era um escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os chamados, para os salvos, é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque na cruz Jesus resolveria o maior problema humano. O maior problema humano não é político, não é um problema na educação, não, o maior problema humano é o pecado, que nos separa de Deus. E o pecado arrasa a nossa vida no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo, no relacionamento com o nosso próprio coração. O maior problema do homem é o problema do coração cheio de pecado que está afastado de Deus. E Jesus veio resolver esse problema. Mas a missão do Messias, em segundo lugar, é um cumprimento profético. Jesus foi profetizado pelos profetas. Jesus é o profeta dos profetas, e o texto diz que para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Jesus é o servo escolhido para a obra da redenção. Eis aqui o meu servo que escolhi. Ninguém, exceto ele, era capaz de realizar a obra da redenção. Nem Moisés, nem Elias, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Nenhum deles foi escolhido para ser o Redentor.
Na doutrina bíblica da eleição, o eleito supremo é o Filho, é o Filho. Ele foi escolhido para ser o Redentor na eternidade, no conselho da Trindade. No conselho da Trindade, na eternidade, Jesus foi escolhido para ser o Redentor. Todos os demais eleitos pelo Deus soberano são eleitos nele. Fomos eleitos para Deus em Cristo Jesus. Deus aceita o nosso culto aqui nesta noite por meio de Jesus. Ele é o eleito de Deus, o supremo eleito de Deus, e nós somos eleitos nele. Ele que nos comprou, nos redimiu, porque ele é o nosso resgatador. Jesus é o amado do Pai, em que ele tem todo o seu prazer. O texto diz: o meu amado, em que minha alma se compraz. Jesus nunca pecou, nunca errou, nunca teve um pensamento impuro, nunca teve uma falha, um deslize, nunca teve nada que desagradasse a Deus. Ele era o amado do Pai, em que minha alma se compraz. Em duas ocasiões especiais, no batismo de Jesus e na transfiguração, o Pai chegou a dizer de modo audível, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus é o filho amado de Deus. E nós podemos ver, além do mais, Jesus é o servo qualificado para a sua missão. O texto diz: farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Por que Jesus, como homem, não tem pecado? Porque quem fecundou o óvulo de Maria foi o Espírito Santo. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Jesus foi revestido com o Espírito Santo em seu batismo. Quando ele saiu da água, a Bíblia diz que veio uma pomba, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma corpórea de pomba, e desceu sobre ele. Jesus foi cheio do Espírito Santo no seu batismo. E a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, mas Jesus não pecou, e Jesus derrotou o diabo, dizendo: está escrito. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo e deu início ao seu ministério, pregando, curando e libertando os cativos de Satanás, porque Jesus era cheio do Espírito Santo, e ele fez isso pelo poder do Espírito Santo. E subindo aos céus, depois da sua ressurreição, Jesus foi assunto aos céus. Jesus derramou a promessa do Pai sobre nós, derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele não nos deixou órfãos, ele enviou o Espírito Santo para habitar na igreja. Não existe crente verdadeiro sem a presença do Espírito Santo dentro dele. Nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne habitado pelo Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. E assim, meus irmãos, a igreja vai levando o Evangelho até os confins da terra, pregando o Evangelho, porque o Senhor Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, a missão do Messias é sem intrigas, tumulto ou desordem. O texto diz aqui no verso 19: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Jesus não veio para viver no estado de contendas, não veio para travar um duelo teológico ou filosófico. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Jesus veio para testemunhar de quem é Deus, mostrar quem é Deus. Jesus, ele não veio para gritar e para se fazer ouvido. Ele não quer se impor pela gritaria. Jesus era educado no seu tom de voz. Jesus é diferente de nós. Às vezes nós travamos uma gritaria dentro de casa, no ambiente escolar, na rua, na praça, mas Jesus não gritava.
Ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz pedindo popularidade, eis aqui o Messias. Não, Jesus não gritava para impor as suas ideias. Jesus não veio para ficar em contendas com os fariseus, gritando para se fazer ouvido e brigando nas praças com as pessoas. Jesus não veio para contendas, mas veio para trazer a verdade de Deus para nós. E quem tem ouvidos, ouça. Mas em quarto lugar, meus irmãos, a missão do Messias é conforto para os que estão sofrendo. O texto diz que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Veja bem a imagem, a metáfora, a figura que Jesus usa da cana quebrada pelo vento, e também do pavio que fumega, usando a figura da lamparina. Aqueles que conhecem a lamparina, ela tem um pavio, né? E ali dentro da lamparina tem o óleo, tem o azeite, tem a querosene, e então aquele pavio estava fumegando, mas com a luz fraca, quase apagando. Jesus não veio torcer a cana quebrada, mas restaurá-la. Jesus não veio esmagar o coração contrito, mas perdoá-lo. O profeta Isaías cita essas canas como metáfora para as pessoas. Ele está dizendo que quando o Messias encontrasse pessoas machucadas, imperfeitas, ele não as destruiria e as descartaria. Cada pessoa, meus irmãos, é uma cana quebrada. Todo cristão é a cana quebrada que Jesus não descartou, mas redimiu. Você sabe como você estava quebrado, mas Jesus foi lá e te restaurou. Você sabe como estava o seu coração machucado, mas Jesus foi lá e o curou. Você sabe como estava a sua vida antes, mais quebrado do que arroz de terceira, quebradinho, mas Jesus foi lá e te restaurou, te transformou, te trouxe vida novamente. Nós, meus irmãos, não estamos no reino por sermos perfeitos. Nós estamos no reino porque Jesus se agrada em usar canas quebradas. Estávamos quebrados, mas Jesus nos restaurou. Em seguida, Isaías disse a respeito do Messias, dizendo, nem apagará a torcida que fumega. Jesus usa a figura da lamparina que tem um pavio que fumega. E Jesus não veio apagar a pequena chama acesa da lamparina. Ele veio colocar o azeite da esperança para acendê-la. Jesus não veio apagar aquela pequena faísca de esperança, mas Jesus veio acendê-la. A cana quebrada, meus irmãos, e o pavio quase apagado, pode se referir às vidas que Jesus restaura, e as chamas da fé que Ele faz reviver. Em outras palavras, Jesus comunicará força ao fraco, socorro aos desamparados e desesperados. Jesus se compadeceu das multidões que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Ele curará os enfermos, buscará e salvará os pecadores, confortará os que choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele animará aos desanimados, Ele encherá de coração, de convicção, o coração que está em dúvidas. Ele alimentará os famintos, Ele concederá perdão aos que se arrependem. Nós vimos aqui que João Batista estava cheio de dúvidas, mas Jesus restaurou a sua fé, a sua esperança, dizendo, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus então curou os enfermos, libertou os oprimidos, e disse para ele, olha, aos pobres está sendo pregado o evangelho. Sou eu mesmo, João. E a sua fé foi restaurada. Jesus foi amigo dos pecadores. Jesus acolheu os desprezados.
Jesus tocou os impuros, tocou os intocáveis, Jesus curou os leprosos, Jesus alimentou os famintos, transformando 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar uma multidão, multiplicando os pães, multiplicando os peixes, para matar a fome da multidão. Jesus, ele deu esperança aos desesperançados. Ele jamais, meus irmãos, cessará de fazer tudo isso até que faça vencedor o juízo, até a sua volta. Até que ele volte, ele continuará resgatando os perdidos e dando esperança aos desesperados. Em outras palavras, fará triunfar em todo mundo a justiça por meio do seu sofrimento e da sua morte. Todos nós devemos olhar para a cruz, porque na cruz Jesus resolveu o seu maior problema, porque na cruz Jesus levou sobre si os seus pecados, os meus pecados, e Ele nos resgatou, e Ele nos reconciliou com Deus, e Ele nos purificou com o seu sangue, e o seu sangue nos limpa de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidade. E a Bíblia diz: se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus continuará buscando e salvando os perdidos, até que a cortina da história se feche. Um dia nós teremos a cortina da história se fechando, e vai se fechar na consumação. Na consumação, e então Deus vai colocar um ponto final em toda a nossa dor, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ah, meus queridos irmãos, coisa boa é ter a nossa fé em Jesus, como nós cantamos aqui nesta noite. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, é nele. O texto diz assim: além disso, essa missão do Messias vai para além da casa de Israel. Essa salvação não era apenas para os judeus. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, tê-los o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, Por isso o texto diz assim: e no seu nome esperarão os gentios, os povos pagãos, os povos marginalizados, os povos que não conheciam nada da lei de Moisés, não conheciam os profetas, nem Elias, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Daniel, nem Oséias, eles não conheciam nada, mas a luz de Deus chegaria até eles, através das missões da igreja, do seu povo, que levaria esperança em Cristo para todos os povos da terra. E no seu nome esperarão os gentios, e ele encontrará canas quebradas e torcidas que fumegam em todas as nações, tribos, povos e línguas. A missão do Messias, meus irmãos, é esperança para os perdidos, para os marginalizados, para os quebrados pelo pecado, para as canas quebradas, para os pavios que estão quase apagando, perdendo a esperança. Jesus é esperança para todos nós. E o seu nome é o único nome em que todos os povos têm salvação. Não há outro redentor, não há outro mediador. Só em Jesus há salvação. Nós não podemos fazer a oração da Ave Maria, porque Maria não pode rogar por nós pecadores. O único que pode rogar por nós pecadores é Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E no seu nome esperarão os gentios. E nós somos os gentios. Nós não somos da tribo de Judá, nós não somos da tribo de Israel, nós somos gentios que fomos comprados pelo sangue de Jesus, e nós esperamos este nome. O Evangelho chegou até a sua casa, a sua família, e hoje você espera nesse nome, você deposita a sua esperança nesse nome, porque sem Ele
Nós estamos na escuridão, perdidos, canas quebradas e pavios apagados, lamparinas apagadas, sem luz. Estamos na escuridão só em Cristo. Nós temos vida, nós temos a chama da fé, a chama da esperança. Nós temos vida só em Cristo Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Servindo a Deus e ao próximo, como fez Jesus. Jesus não buscou os holofotes. Jesus não queria publicidade. Jesus não queria o aplauso dos homens. Jesus serviu como um servo humilde. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Apesar da perseguição, ele continuou fazendo bem a todos e cumprindo a sua missão. Jesus não tinha medo da perseguição dos fariseus, não tinha medo da conspiração dos fariseus. Jesus não pegou uma granada e lançou no meio da sinagoga para matar aqueles líderes religiosos, não. Jesus se retirou e continuou cumprindo a sua missão, fazendo o bem a todos e levando cura, salvação e libertação para os perdidos. Não desanimes. Por causa da perseguição, da luta, continue servindo a Deus e ao próximo, como fez Jesus. Mas em segundo lugar, como viveremos? Sem intrigas ou desordem. Jesus não veio brigar nas praças e impor as suas ideias através da gritaria. Que possamos abandonar a gritaria dentro de casa, a gritaria nas praças, que possamos falar e falar para sermos ouvidos, sem impor, sem gritar. Quem tem ouvidos, ouça. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não vai ouvir a palavra de Deus. Jesus não veio travar um duelo teológico ou causar brigas nas redes sociais, que as pessoas fazem hoje, tretas, né? Jesus não veio para jogar uma granada em seus opositores, mas Jesus veio buscar e salvar o perdido. É para isso que Jesus veio, e veio morrer a pior morte, para nos reconciliar com Deus, a morte de cruz. E na cruz, Jesus resolveu o nosso maior problema. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, levando esperança e salvação para os que estão sofrendo. A cana quebrada, não torça a cana quebrada não, já está quebrada. Ela precisa de ajuda para se levantar. Jesus não veio esmagar os quebrados pela culpa do pecado ou apagar a chama da fé para os desesperados, não. Jesus veio ajudar. Jesus veio acender a luz. Jesus veio trazer libertação. Jesus veio tirar a culpa, a dor daqueles que têm o coração machucado e ferido pelo pecado. O texto mostra aqui que Jesus veio ligar a cana quebrada. Ele veio acender o pavio da esperança do coração daqueles que sofrem. E existem muitas pessoas sofrendo ao nosso redor. Pessoas sofrendo na família, pessoas sofrendo por causa da enfermidade, pessoas sofrendo por causa da culpa, pessoas sofrendo por causa da depressão, pessoas sofrendo por causa da aflição de alma, pessoas sofrendo porque perderam o ente querido, pessoas que estão sofrendo, e nós devemos levar esperança de salvação para aqueles que estão sofrendo. É o que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual o seu cansaço? Qual é a sua dor? Coloque nas mãos de Jesus. Qual o peso que está sobre a sua consciência, sobre os seus ombros, sobre a sua casa, sobre a sua família? Que você possa correr para Cristo. Ele diz: vinde a mim. Existem muitas vidas quebradas, meus irmãos, precisando de restauração. E não de mais peso. E não de serem torcidas. E não de serem pisadas. E não de serem esmagadas. Mas restauradas. Muitas pessoas apagadas, que perderam a vontade de viver, que querem mais morrer do que viver. E nós precisamos acender a fé, a esperança, o alento, o ânimo, a coragem, para que essa pessoa continue servindo a Deus, trabalhando, sendo bênção na família, na igreja, no trabalho, na sociedade, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Nós devemos levar esperança para os que estão sofrendo,
profeta Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas duram para sempre. Que Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos.